E aí, fera, belezinha, certinho? Você é fã de Deadpool? Eu também sou. Então fica atento porque hoje tem especial de Deadpool para nós. Para nós. Olha só. E aí, fala galera, beleza? Hoje um especial aqui no canal Mídia Crítica. Você que acompanha os vídeos aí, olha, deixa seu like, não esquece, divulga o canal. Se você que está vendo esse vídeo não é inscrito nem é inscrita ainda, aproveita e clica aí, ative também o sininho que hoje vai ser especial. Hoje vai ser sobre nada mais, nada menos que Deadpool, que é o personagem mais controverso de todos os tempos. Ao mesmo tempo que ele é bem humorado, de uma hora para outra ele sai matando todo mundo. O cara é meio loucão. Então ele é o personagem mais louco, eu diria que dos quadrinhos em geral, o mais incompreensível, porque o cara é totalmente inesperável e totalmente insano quando ele quer. Ele foi criado por Rob e Fabian e apareceu pela primeira vez em 1991 e apareceu como vilão. Apareceu em New Mutants, Novos Mutantes, história que no Brasil saiu dentro de Os Fabulosos X-Men. Deadpool, cara, não é algo tão criativo assim, pelo menos a sua inspiração inicial, porque ele foi inspirado em um personagem da concorrente, ou seja, da DC Comics. DC Comics Exterminador, Deathstroke. Então Deadpool foi inspirado em Deathstroke. Como é que é o nome do Deathstroke? O nome é Slade Wilson. E qual é o nome do Deadpool? Wade Wilson. Então, além da sonoridade de Slade com Wade, Wilson é um sobrenome em comum. Então podemos dizer que o Deadpool foi quase que uma cópia de um personagem da DC Comics, vamos colocar assim, generalizando. Ele foi apelidado de Merc with a Mouth, ou seja, mercenário tagarela. Por quê? Tagarela a gente sabe que é uma pessoa que fala muito, que fala demais, não pensa muito no que vai dizer. Mercenário vem falar muito sobre a sua origem. Mercenário é aquele cara que recebe dinheiro para cometer crimes, mais particularmente assassinatos. Então ele era contratado para matar e ele aceitava aquele serviço que ele achava que a pessoa que deveria ser morta realmente merecia ser morta, ou seja, ele ia lá para matar um bandido. Mas ele foi aí extrapolando e não ficou só nessa de matar bandido não, matou também heróis, e vamos ver mais pra frente como é que foi isso, beleza? Ele tem uma ligação também muito forte com os X-Men, porque especialmente com o Wolverine, porque o Deadpool, ele também é um projeto, ele também é produto do projeto Arma X do governo canadense. Então, assim como o Wolverine ou Logan, ele vem do Canadá, ele é originalmente do Canadá e é fruto do mesmo projeto, essa Arma X que visava tornar o ser humano quase que indestrutível, com a capacidade de se regenerar. Então essa ligação do Deadpool com X-Men é forte, e mais particularmente com o Wolverine. Ele começou nas HQs como um adversário dos Novos Mutantes, como eu já falei, e também da X-Force, embora no cinema apareça que ele criou a X-Force, na verdade foi o Cable quem criou. E ele começou como o inimigo da X-Force. Só que ele começou a ter um interesse romântico com uma das participantes do grupo, a filha do Banshee da X-Force, a Siren. Foi interpretado por Ryan Reynolds em X-Men Origins. Esse filme deu muita polêmica porque ele enfrentou o Wolverine e apareceu lá totalmente diferente de como nós o conhecemos tradicionalmente. Embora eu tenha achado apropriado para a ocasião. Foi apropriado para a ocasião. Depois, com o filme próprio, ficou ele com a cara mesmo que nós conhecemos agora. Mas vamos falar um pouco da infância do Wade Wilson. Como é que foi a infância desse cara? Isso tem a ver muito sobre a personalidade que ele acabou criando na vida dele. Então a mãe do Wade Wilson, ou seja, do Deadpool, morreu de câncer quando ele tinha 4 anos de idade. Aí começou a surtar. O jovem Wade começou a ficar meio louco das cabeças, se trancando no seu próprio mundo. E para piorar,
O seu pai, embora fosse do exército, como ele também foi, era um cara muito violento e preso ao álcool. E tratava o Wade Wilson muito mal e violentamente. Olha só, ele tinha uma família desestruturada e muito. Claro que isso não é desculpa para o cara ficar insano como ele ficou. Mas não foi uma infância fácil para o Deadpool. Tanto que chegou numa situação tão extrema que numa situação muito difícil, muito violenta, ele acabou enfrentando o pai e acabou matando o pai nesse acontecimento. Então olha só, a mãe morreu de câncer e o pai foi ele quem matou, provavelmente se defendendo de alguma violência praticada pelo próprio pai contra ele. Mas o Deadpool não era só insanidade, ele também teve envolvimentos amorosos, inclusive ele até deixou uma missão de lado no Japão, porque se apaixonou pela filha do cara que ele tinha que matar. Ele deixou a missão lá, não realizou, voltou para a América e foi aí que ele conheceu Vanessa, que é também conhecido como Mímica, ou seja, a Copycat, que está no filme Deadpool 1 e Deadpool 2. Voltando ao assunto do projeto canadense, do governo americano e o governo canadense, o programa Arma X, ele foi lá, Deadpool, se submeteu ao projeto, ao programa para ficar livre do câncer. Cura aparente ele chegou a receber por um fator de cura, ou seja, algo que veio do DNA mutante do Wolverine. Porém, em uma das missões, o Deadpool acabou matando seu companheiro de equipe, o Slayback. Rapaz, isso foi muito grave. Ele acabou sendo expulso do programa Arma X e não só isso, foi enviado a um hospício sobre a alegação de ter ficado maluco. E realmente, ele fazia coisas realmente insanas, como fez muitas vezes. Então ele ficou lá internado no hospício e foi lá que aconteceu coisas indescritíveis, torturas incríveis, feitas pelo Dr. Kilbrew e seu sádico assistente, o Francis. Bom, numa dessas torturas havia uma sessão de jogo, onde ninguém sabia quem ia morrer primeiro, porque era muito torturante, quem ia resistir mais. E esse jogo de torturas acabou sendo chamado Deadpool, que significa literalmente piscina dos mortos, e foi esse nome que o personagem adotou como herói. Na verdade, ele às vezes é herói, às vezes é anti-herói e às vezes é vilão. Ele simplesmente não possui uma descrição única para você chegar e dizer o Deadpool é isso. Embora ele tenha evoluído muito nas HQs, e segundo as pessoas que comentaram o Deadpool 2, ele teve uma noção maior do que é realmente ser um herói a partir de um fato que acontece em Deadpool 2, que suponho eu tem a ver com a sua namorada. Mas a história do Deadpool é muito longa, mas ela já teve fim nos quadrinhos, viu? Deadpool, ele já está eliminado dos quadrinhos, já morreu nos quadrinhos, vou falar aqui sobre isso também. Mas antes disso eu vou falar sobre as equipes que ele fez parte. Vamos lá. Agência X, Quarteto Terrível, Heróis de Aluguel, Shield, Defensores Secretos, Thunderbolts, X-Force, X-Men e os Fabulosos Vingadores. Bom, às vezes ele age como amigo dos caras e às vezes de uma hora para outra ele é totalmente inimigo. Como eu falei, ele é totalmente imprevisível e assim é o Deadpool. Mas há duas façanhas que ele realizou antes de morrer nas HQs. Não sei se ele vai morrer nos cinemas também, mas ele realizou duas façanhas, ou seja, duas coisas grandiosas, vamos dizer assim, na HQ. Uma foi até legal, a outra foi insana completamente. A primeira foi, ele foi um dos poucos heróis que conseguiram vencer o Thanos. Ele chegou a roubar a manopla do infinito e venceu o Thanos, matar o Thanos. Isso aí foi uma grande façanha para a história do Deadpool, com certeza, porque não é qualquer herói que consegue matar sozinho o Thanos. E ele conseguiu. Não sei se ele vai conseguir nos cinemas, quem sabe, né? Em Vingadores 4, não sei. Há muitas referências sobre Thanos aí em Deadpool 2 que pode levar uma participação dele em Vingadores 4. Não sei como será essa participação. Mas a outra façanha, outra coisa grande que ele realizou não foi tão legal assim. Ele ficou tão louco também, submetido às experiências de um dos personagens da Marvel, que tentando controlar a mente dele ao seu favor, ou seja, para o mal, acabou deixando o Deadpool mais louco ainda. O Deadpool não serviu ao cara,
serviu a si mesmo, mas olha só o que ele acabou fazendo. Ele simplesmente eliminou, ele simplesmente matou quase todos os personagens do universo Marvel. Dizem que foram todos os personagens. Eu não sei, mas boa parte, pelo menos eu garanto que ele matou. Matou com as armas dele, matou com controle mental e matou até com magia negra, com voodoo. Sei que ele acabou lá matando geral os personagens. Mas, concluindo aqui esse especial de hoje, vamos falar como foi o fim do Deadpool nas HQs. Deadpool, para quem não sabe, ele era apaixonado pela morte, sim, a morte mesmo, como se fosse, né, uma pessoa de verdade. Nas HQs é uma pessoa, um ser, né, chamada Morte. E o Thanos também era apaixonado pela morte. Então os dois aí disputaram o amor da morte. Porém, obviamente, o Thanos venceu. A morte também se apaixonou pelo Thanos e o Deadpool perdeu essa disputa. Só que o Thanos lançou uma maldição sobre o Deadpool, que é a imortalidade. Por quê? Porque daí o Deadpool, não morrendo, nunca poderia se encontrar com a morte. Então não tinha perigo do Deadpool roubar a morte de Thanos. Então, além da regeneração, havia também sobre o Deadpool a maldição, vamos colocar, é chamado de maldição, né? Da imortalidade. Então o Deadpool não se preocupa com a sua vida, com a sua segurança, ele faz tudo que der na cabeça. De todo jeito, se arrisca demais até, não só pela regeneração, que ele tem esse poder de se regenerar, mas também porque se ele morrer, poderia ver a morte e tentar ficar com ela. No entanto, nada disso impediu a sua morte nas HQs. O fato é que ele morreu. Ele morreu na chamada última edição, ou seja, o aniversário de criação do Deadpool foi uma edição na qual ele morreu. Ele enfrentou o Ultimatum, que é uma equipe que queria vingança contra o Deadpool, e ele teve que enfrentar. Aí teve um crossover, teve uma mistura aí de Guerras Secretas com Manopla do Infinito. E o que aconteceu é que o Deadpool enfrentou os caras lá, mas no final ele morreu. Ele morreu de fato. Então nas HQs o Deadpool, a última notícia sobre ele é que ele está morto. Este foi o especial sobre Deadpool. Hoje, Deadpool. Valeu pra você que assistiu o vídeo. Curte aí, compartilha e valeu! Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.